Fala galera, olha só, nós vamos iniciar uma série falando sobre fração, ok? Vamos conhecer fração a partir do início, belezinha? Então, para você que ainda tem dificuldade em fazer uma representação de fração, frações equivalentes e operações com fração, este é o lugar certo, beleza? Então, vamos ver como é que funciona isso, ok? Então, olha só, pessoal, fração, a gente já vê assim, fração, acho que é um dos assuntos mais temidos pelos alunos. Então, fração já é o ato de você dividir. Na fração, você tem uma coisa chamada numerador e denominador, ou seja, o numerador vai ser, vamos supor, como quando a gente vai representar uma fração, né, a gente vai ver lá partes, né, representadas, partes tiradas, por exemplo, de uma pizza, né? Tenha 8 partes, quantas você comeu? Comeu 3. Então, como é que a gente pode representar isso? Então, nós vamos ver isso agora, beleza? Então, olha só, eu trouxe aqui algumas representações, e aqui, o que é que a gente vai fazer? Veja só, como é que a gente pode representar este desenho em uma fração, né? É como eu falei, nós vamos ter o numerador, que fica na parte de cima, e o denominador, que fica na parte de baixo. Então, olha só, o numerador, ele representa a parte que foi representada, ou tirada, ou pintada. Então, ó, aqui nós temos somente uma parte que foi pintada. Então, vai ser 1. O denominador, ele representa o todo. Ó, o denominador representa o todo. Então, quantas partes nós temos aqui ao todo? Nós temos 1, 2, 3. Então, ó, aqui nós poderíamos representar 1 sobre 3. Belezinha? Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma fração. A gente vai representar isso aqui através da fração. Então, olha só, eu tenho quantas partes do numerador? O numerador, lembrando que ele representa as partes que foram representadas, as partes que foram pintadas, as partes que estão sendo retiradas, né? Então, ó, nós temos 1, 2, 3. Então, ó, 3 sobre quanto? O todo, que vai ser o nosso denominador. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos o todo. Lembrando que o denominador é o de baixo e o nosso numerador é o de cima, belezinha? Então aqui, ó, nesse exemplo aqui nós temos o nosso numerador, que é 1, né? E o nosso todo, que é o nosso denominador, 1, 2, 3, 4, ou seja, 1 sobre 4, belezinha? Ok, pessoal? Até aí tudo massa? Então, olha só, como é que a gente faz para a gente descobrir as frações equivalentes? Então, frações equivalentes. Professor, o que será isso, frações equivalentes? Então, a gente vai descobrir. Olha só, frações equivalentes é você sempre, através da razão e proporção da primeira fração, você multiplicar, né, e dividir os números, seja o numerador e o denominador ao mesmo tempo, mas sempre pelo mesmo valor. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, se eu tenho 2 sobre 3, e eu quero descobrir a fração equivalente de 2 sobre 3. E aí, como é que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, eu posso encontrar um número que divida ou multiplica os dois ao mesmo tempo. Então, ó, aqui eu vou multiplicar. Então, se eu for multiplicar isso aqui por 2, aqui embaixo eu também vou multiplicar por 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, ou seja, nós encontramos a fração equivalente de 2 sobre 3, ok? Mas olha só esse daqui. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho, vamos supor, 4 sobre 6, como a gente colocou. E aí a gente quer encontrar, vamos supor aqui, o nosso x, né? O nosso x daqui. Então, aqui a gente também está tratando de frações equivalentes. Se daqui para cá foi 12, quanto será daqui para cá? Então, a gente vai fazer a nossa pesquisa, a nossa investigação. E como foi que chegou isso aqui, professor? Olha só, eu vou pensar em um número que multiplicou 4, que deu 12. Qual foi o número que multiplicou 4, que deu 12? Ó, o 3, não é isso? Então, se for o 3, 3 vezes 4, 12. 6 vezes 3, porque, ó, a ligação é essa, é você multiplicar tanto o de cima como o de baixo pelo mesmo valor, ou seja, o numerador e o denominador
pelo mesmo valor. É isso que você faz quando você quer encontrar uma fração equivalente. É uma das formas que você faz para encontrar uma fração equivalente. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 3. No lugar aqui do x, eu vou ter o quê? 6 vezes 3 vai ser igual a... quanto? 6 vezes 3? 18. Belezinha? Nós encontramos a nossa fração equivalente. Nós podemos multiplicar e também nós podemos dividir. Olha só esse exemplo aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, uma outra fração. Eu tenho aqui, vamos supor, 10. 10 sobre quanto? 10, vamos botar aqui 10 sobre 4. 10 sobre 4. Eu posso encontrar a fração equivalente dele, de 10 sobre 4. Eu posso multiplicar, como também posso dividir. Então, vamos ver aqui um número que eu possa... vamos dividir. Que eu possa dividir ao mesmo tempo. Então, ó, eu vou botar aqui o 2, né? 2, aqui também vai ser o 2. Então, uma fração equivalente de 10 sobre 4 pode ser 5 sobre 2. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui uma fração equivalente do meu 10 sobre 4, que é 5 sobre 2. Lembrando que uma das formas de encontrar a fração equivalente, né? Fração equivalente é o que? Eu posso multiplicar, né? Ou dividir. Na forma que eu vou dividindo ou multiplicando, eu tenho sempre que dividir ou multiplicar tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo, beleza? Uma representação de fração vai ser sempre essa A sobre B. Ou seja, é uma representação através de uma razão, ok? É uma representação através de uma razão. E a gente tem aqui a divisão. Belezinha? Então, quando eu tenho símbolos assim, se eu tenho aqui uma pizza, vou colocar aqui mais outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma pizza. Com quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. Aí eu fui lá e comi quantos? Comi logo 3 pedaços. 3 pedaços porque eu não sou muito comilão. Beleza? Então eu comi 3 pedaços. Como é que eu posso representar isso aqui? Eu vou representar isso aqui, ó. Como? Quanto é que eu tenho ao todo? Quando você imagina todo, quando você imagina um desenho todo, quando você imagina todas as partes, você imagina um denominador, né? Então, ó, eu tenho ao todo 8 pedaços. E quantas partes foram comidas? Quantas partes aqui foram comidas, ó? Foram 3. Então, ó, 3/8. Beleza? Então, pessoal, eu espero que tenham ajudado vocês. Vamos dar início a essa série, trabalhar operações com frações e aí a gente vai arrasar em todos os sentidos, beleza? Então, curtam, comentem, compartilhem, enviem para os seus amigos, uma pessoa que você sabe que pode ajudar e vamos dar uma forcinha aí, ok? Então, pessoal, até a próxima. Fiquem todos com Deus, se cuidem e tchau!